Nessa primeira parte eu vou mostrar o meu sistema, onde eu rodo a minha aplicação. O sistema operacional é o Debian, na versão teste. O PHP é o 5.6, que roda em cima do Apache 2.4. Com o Apache eu criei uma virtual host. Aqui está o meu arquivo de configuração, latarte.local.conf. Aqui eu defini o server name, latarte.local. E em document root é o caminho dos arquivos. Então, quando eu acesso no navegador latarte.local, ele me direciona para aquele caminho que eu defini em document root. Agora eu vou mostrar as ferramentas que eu estou utilizando no desenvolvimento desse sistema. Para desenvolver o PHP, eu estou utilizando o Atom, que é uma ferramenta open source e foi desenvolvida pelos criadores do GitHub. E por ter uma boa integração com o GitHub, é o que fez eu escolher para utilizar essa ideia. A ideia do banco de dados para Linux, a melhor que eu encontrei, e eu acho que não tem melhor, é o MySQL Workbench. Aqui eu consigo criar o banco, criar as tabelas, editar as tabelas, verificar os registros e fazer os relacionamentos. E para testar a aplicação, os navegadores Firefox e o Chrome. Acho que funcionando e rodando nesses dois já é o suficiente. Bom, agora eu vou falar do desenvolvimento. Primeiramente, aqui o arquivo do meu banco de dados. Aqui a criação do banco. Aqui a criação da tabela alunos, que no sistema é referente a essa parte aqui do cadastramento do aluno. Depois a criação da tabela dos usuários, que são aqueles que vão acessar o sistema, que no sistema é essa parte aqui, a criação dos usuários, ele pode definir se ele é administrador ou não. E uma tabela chamada mensagens, que no sistema é isso aqui. O usuário é capaz de enviar uma mensagem para um outro usuário. Aqui eu já tenho o meu banco de dados importado no MySQL Workbench. O banco de dados Latarte e as três tabelas: alunos, mensagens e usuários. Apesar do sistema ter poucas tabelas, já tem bastante funcionalidade. E em questão de relacionamentos, as únicas tabelas que se relacionam aqui é a tabela mensagens se relaciona com a usuários. Aqui a gente tem a FK, a tabela referenciada é a de usuários, a minha chave ID remetente referencia a chave ID usuário. E por que isso? Aqui a gente tem a tabela mensagens. Aqui a chave do ID remetente é desse usuário aqui, o admin. Então, se eu tentar excluir esse usuário, se eu tentar excluir ele, ele vai me dar esse erro aqui.
que é o erro onde diz que existe uma chave lá na tabela mensagens. Ou seja, eu não posso excluir esse usuário enquanto eu não eliminar os registros lá da tabela mensagens. Isso evita que fique sujeira no banco. Se eu ir lá na tabela mensagens e deletar essas mensagens, deletei a mensagem e agora eu tentar deletar esse usuário, que no caso é o admin, eu vou ter sucesso. Se eu tentar deletar esse usuário que não tem mensagens, ou seja, não tem nenhuma chave referenciada lá na tabela mensagens, eu consigo deletar todos. Mas como eu vou precisar desses dois usuários, a gente vai inserir eles novamente. Acessando aqui o Atom, essa aqui é a minha estrutura da minha aplicação. É a estrutura de um framework. Aqui eu tenho os meus controllers. É igual a como basicamente todos os frameworks. A URL tu vai acessar a classe e a função. E ele vai carregar a view e as funções determinadas para aquela view. Tenho os meus models, que é o meu CRUD. Aqui a minha classe create. Eu tenho basicamente as minhas funções que cria o aluno, que cria os usuários e as mensagens. Aqui no model others, eu faço a leitura dos arquivados. Isso aqui na linguagem SQL mesmo, ficaria mais ou menos assim. SQL. Esse query aqui é do framework, mas no SQL ficaria mais ou menos assim. Select from alunos, onde arquivado recebe true and order by nome ASCII. Esse seria o meu query caso eu não utilizasse o framework. E esse aqui de baixo ficaria mais ou menos assim. Select from alunos. Aqui eu estou usando uma condição, a condição where, onde arquivado recebe false. Estou usando o like.
Então, nome like. Com o before seria a porcentagem na frente do valor, que seria a minha variável nome. E esse diz input ficaria assim. Então isso aqui é a representação disso aqui. Nos diretórios da minha aplicação, eu tenho as views. A view que carrega na página inicial é a página do login. Então, aqui na página do login, eu carrego os meus arquivos CSS. No corpo, eu tenho um navbar, que é um menu de navegação. Esse navbar ele é carregado basicamente em todas as páginas. Na div container, eu tenho o meu formulário de login. E por último, eu carrego os meus arquivos JS. Para finalizar, eu vou fazer uma demonstração do sistema, como que ele funciona,